Então nós vamos falar agora sobre alimentação saudável. E eu preciso aprender e eu quero aprender junto com você. Porque foi feito um estudo, né, um estudo realizado pela agência Euromonitor, que mostra que o segmento de alimentação saudável cresceu cerca de 98% na última década. Então, para falar sobre essa crescente, esse viés de alta da alimentação saudável, né, que tem aí gerado essa busca constante aí especialmente pelos brasileiros, nós vamos conversar agora com a nutricionista Evelyn Maia, que está aqui conosco. Evelyn, muito bom dia, tudo bem com você? Tudo jóia. Que honra tê-la conosco. E agora a gente passando aqui na telinha aí do nosso telespectador, está na hora do almoço, chegando a hora do almoço, especialmente, programa ao vivo. Depois, se você estiver vendo essa entrevista, talvez ali no nosso site em outro horário, mas é porque agora é ao vivo. Hora do almoço são 10 horas e 58 minutos, exatamente para falar de comida saudável. É uma boa notícia quando a gente mostra aqui que o segmento de alimentação saudável cresceu cerca de 100% de uma década para cá. Isso é muito legal, né? Sim, exatamente. Antigamente as pessoas não tinham muita preocupação com a alimentação saudável, as pessoas simplesmente iam comendo e não sabiam o que estava ingerindo, né? Começou a vir os alimentos no pacotinho, os alimentos industrializados, e aí com isso veio o sobrepeso, a obesidade, e as pessoas começaram a se preocupar mais com a alimentação, porque começaram a surgir as doenças crônicas não transmissíveis, né? Como diabetes, hipertensão, e fez com que as pessoas atentassem mais para a alimentação e para cuidar da saúde também. E esse crescimento, por exemplo, já coloca o nosso país em 5º lugar no ranking mundial. A gente vê, estamos alcançando um bom pódio. Sim. Mas tem o lado ainda que muita gente, igual hoje aqui no programa nós falamos, sobre a questão do número de brasileiros que aumentou, que estão dentro da faixa aí da miséria. Naturalmente, comem muito mal. Exatamente. Olha, nem comem ou comem muito mal, né? Exatamente. As pessoas, não é todo mundo que tem acesso a uma alimentação adequada e saudável, né? Apesar de que está mudando muito esse hábito na população, mas tem muitas políticas de incentivo à alimentação saudável que está tentando abranger toda a população, tanto as pessoas que não têm muito acesso a esse alimento, acesso à informação também. E você, como nutricionista, também, dentro do seu ramo de atuação, né? Há esse também crescimento e o que eu acho que é o melhor disso tudo é a acessibilidade aos profissionais, por exemplo, da nutrição, que hoje já chegam, já estendem ali, né, toda essa rede em vários setores, visando esse crescimento também, né? Exatamente. Antigamente as pessoas não tinham muito hábito de procurar um nutricionista, era mais um médico, né? E hoje em dia as pessoas têm mais a consciência de que é importante procurar esse profissional especializado e cuidar da alimentação como um todo, que aí ele vai ter orientação e individualizado para cada um. E aí, quando fala, por exemplo, aí a gente vê, por exemplo, empresas se preocupando com esse tipo de padrão, não é? Então já contratam uma empresa metalúrgica, já contratam uma nutricionista ou uma equipe para trabalhar na alimentação ali dos funcionários, até para poder visar, além da saúde, o bem-estar e até a disposição laboral ali, né? Exatamente. Muitas empresas estão apostando nesse tipo de atividade, né, para trazer esse conforto para o funcionário e fazer com que ele cuide mais da sua alimentação, que isso vai ajudar até mesmo na disposição dele, nas atividades que ele vai desenvolver naquele trabalho também. E quando a gente também toma essa ideia, a gente vê hoje ainda alguns paradigmas aí para serem cobrados, né, Evelyn? Sim. Por exemplo, para eu ter uma alimentação saudável, ela é mais cara do que não. Tem muitas pessoas que ainda pensam tem assim, esse estigma ali que precisa ser quebrado, né? Mudar assim. a mentalidade. Porque uma vez eu ouvi uma frase que ela diz mais ou menos assim: caro não é
você alimentar bem, caro é você cuidar da saúde, alguma coisa assim nesse contexto. Exatamente. As pessoas pensam muito que se alimentar bem, cuidar da saúde, é uma atividade que vai tornar um custo mais caro, né? Vai fazer com que a pessoa gaste mais. E, na verdade, não é bem isso. Por exemplo, esses alimentos que estão aqui na mesa, a gente juntando, daria mais ou menos o valor de uma refeição que você comesse em uma lanchonete, um salgado e um refrigerante. Então, assim, as pessoas têm que buscar a entender a diferença de preço mesmo, porque às vezes eles procuram alimentos que não são muito saudáveis, mas às vezes dá o mesmo valor de um alimento que é mais natural, tem menos conservante. Evelyn Maia, hoje a gente observando aí essa mudança, e a gente fala de uma mudança comportamental e a gente vê uma questão cultural também aplicada. Dentro dessa mudança aí proposta, igual você falou, o que temos aqui é o valor de um lanche numa lanchonete, algo que é completamente fora do padrão. E essa contramão, especialmente nesse tempo que o nosso país vive, essa globalização, todo mundo acelerado, corrido e tudo, como mudar isso onde vem aquela praticidade do industrializado ali, onde você abre mais rápido, você já saca da bolsa, você não precisa conservar em nada especial. Ficar guardando. Ficar guardando, você só joga dentro da bolsa, dentro da mochila e assim você está pronto para matar a fome, saciar a fome e não se alimentar. Como fazer esse contraponto para ainda estabelecer, sedimentar essa ideia, essa cultura da alimentação saudável? Então, muitas pessoas falam que hoje em dia não tem muito tempo, né, de preparar o alimento, de ficar pensando. E aí, muitas vezes, o alimento industrializado acaba ganhando ponto nisso, porque ele já está ali pronto e fácil para o consumo. O que eu falo muito com os meus pacientes é a organização e planejamento. Isso é o ponto-chave de tudo. Então, por exemplo, se você tem um dia corrido, trabalha muito, dia de semana não consegue preparar sua alimentação, tira um tempinho do final de semana, prepare aquela refeição da semana inteira, que aí já vai estar pronto para o consumo. Porque se você precisar ter que preparar o alimento na correria do dia a dia, muitas vezes as pessoas acabam não fazendo, né? E aí acabam optando pelo alimento industrializado e acabam pecando na alimentação. Aquela velha lei da oferta e da procura também se estabelece onde, por exemplo, a gente já encontra em supermercados, em lojas assim, sacolões, já esse facilitador de te entregar a fruta bem acondicionada, já picada, toda ali nas porções, e você consome. Isso pode ser assim um fator motivador para essa reeducação alimentar? Com certeza, a indústria alimentícia como um todo teve que se adaptar, né, assim, porque como a população está mudando os hábitos alimentares, então as empresas, até mesmo padarias, supermercados, eles tiveram que se adaptar com isso também. Então, o que antes não tinha essa fruta, muitas vezes já descascada, ou então um vegetal picado, lavado, pronto para o consumo, hoje em dia já tem com preço um pouco mais acessível do que antigamente. Antes cobrava-se tudo ali, era bem mais caro, né? Exatamente. Por exemplo, se você vai numa lanchonete, antigamente você não tinha muitas opções. Hoje em dia você já encontra os sucos naturais, sem adição de açúcar, um salgado integral, um sanduíche natural. Então, assim, a indústria alimentícia está tendo que se adaptar também com essa modificação da alimentação da população. E é tão interessante que tudo isso é aquela questão de forma e ótica sobre as coisas. Quantas vezes eu já me deparei no supermercado com uma porção ali de verduras, legumes, ali já picadinha, porções até, vamos dizer, individuais. Sim. Que isso observa também uma tendência às pessoas estarem mais sozinhas, as pessoas estarem mais individualizadas. Por exemplo, tem um casal, mas fica o dia todo fora, trabalha, estuda, então aquilo ali tem uma rotina, tem uma rotina. E aí a gente pensava, me corrija se eu estiver errado, eu pensava assim, gente, um absurdo, não é possível que não tem tempo ali para descascar um negócio, preparar, tem que pagar alguém para poder fazer isso. A questão não é só a preguiça, não é só... Hoje o hábito, e até a questão da... Aí a gente vai falar do tempo, a gente vai falar assim de valores agregados que às vezes para a pessoa ali, ela pode ir ali no supermercado, comprar aquela porção individualizada,
com uma outra, faz ali o seu mix ali, sua salada, ela trabalha ali com a sua... E se resolve. Exatamente. Não precisa até gastar, porque, por exemplo, eu conheço alguns casais, especialmente jovens casais, que eles não fazem compra para casa. Eles só fazem as compras assim do que é da casa. É produto de limpeza, higiene, aquelas coisas. Agora, a alimentação rua, né? é sempre fora. Exatamente. Observa-se também esse perfil consumidor desse século aí, 21 que nós estamos, né? E é o que eu falei, a questão do planejamento, assim. Hoje em dia, o tempo, eu acho que é um dos bens mais preciosos, assim, né? Que as pessoas têm cada vez menos tempo. Então, por exemplo, se você está despendendo o seu tempo para outro tipo de atividade que às vezes não vai trazer tantos benefícios, para um pouquinho, tenta pensar na alimentação. Por exemplo, se você ficou muito tempo no celular, tira um pouquinho do tempo para cuidar da sua alimentação, para já deixar picado. Usa o celular para pegar uma receitinha. Exatamente, né? Tem muitas receitas na internet, né? Unir a fome com a vontade de comer, né? Exatamente. E, assim, as pessoas hoje em dia têm fácil acesso à informação. Então, a internet está aí, tem várias redes sociais que dão dicas, dão receitas. Então, a pessoa tem um acesso ali na palma da mão. Então, a questão é se planejar, organizar para que isso se torne um hábito de vida mesmo. Não seja uma atividade isolada. Porque quando a gente pensa assim, essa semana eu vou comer bem. E aí, na outra semana, você já desiste. Então, tentar fazer com que isso vire um hábito. Cozinhar com a família, despender um tempo para ir no supermercado. E tudo planejamento, né? Estabelece lá, segunda-feira o que eu faço, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E vai fazendo. E observar esse calendário. E aí, com o tempo, você não precisa nem ficar pensando mais. Acaba se tornando parte da sua rotina mesmo. Então, assim, o que antes você demorava, nossa, tem que comprar banana, mamão, melancia, não. Depois de um tempo já fica normal, já faz parte da sua rotina, o que é normal como todas as outras atividades. E dentro do contexto aí, a gente também vê que, por exemplo, os sacolões, esses hortifrutis aí, eles já têm até o serviço de delivery, né? Eles já entregam dentro desse contexto, os sacolões, eles já prestam esse serviço. Então, é só você se adequar ali à rotina. Exatamente. E fazer para ter essa alimentação saudável. A comida sempre foi essa história, sempre teve essa pegada, esse quesinho de um certo empoderamento. E para nós mineiros, toma uma especial forma, não é? Tem uma relação afetiva com a comida, né? Por isso que é tão difícil de lidar com a alimentação, porque não é só a questão do nutriente, de nutrir o corpo. Tem a questão afetiva, o sentimento que você está associando, o social também. E mais do que nunca, por exemplo, para estabelecer novos hábitos, principalmente familiares, pode-se agregar esses valores todos. Exatamente. Às vezes tem pessoas que eu consulto e aí uma pessoa que muda o hábito alimentar, depois ela volta na consulta e já fala, olha, minha mãe começou a fazer tal coisa, meu marido, então começa a atingir outras pessoas que estão ali ao seu redor, as pessoas começam a repensar mais nessa questão da alimentação saudável. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.